Amém. Nós queremos saudar a Maria Igreja, com graça, com paz, e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? É sempre um grande privilégio, uma grande bênção nos reunirmos para adorar e glorificar o nome do nosso Deus. Eu queria, antes de ouvir a palavra, de ler a palavra e ouvir a palavra junto contigo, nós estamos aí praticamente no mês de dezembro. A gente começa a ver aí os preparativos todos, né, com relação à decoração da cidade, tudo aí vai sendo enfeitado, mas não necessariamente para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz assim, uma pessoa se abrir com essa mensagem, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Eu penso que esse precisa ser o nosso foco principal nesse mês de dezembro, né? Que nós possamos ter o nosso coração focado realmente naquilo que verdadeiramente significa, que é a vinda do Senhor, que transforma, que cura, que restaura, que liberta. E esse ano em especial, um ano tão cheio de luta, tão cheio de tribulação, mas lá no livro de Colossenses 2, versículos 6 e 7, diz assim: assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, caminhando na fé, caminhando na presença e no poder do Senhor. E ele termina esse versículo assim, dizendo assim: como fostes enraizados, transbordando de gratidão. Transbordando de gratidão. Quem é grato pelo Senhor aí, por aquilo que o Senhor fez na sua vida, diz amém. Então não deixe que isso seja roubar de você nesse tempo, né? Que nós possamos, desde o começo de dezembro, desde esse primeiro momento que nós temos, de estar com o nosso coração realmente focado nele, para que a gente possa agradecer o Senhor. No meio de tanta luta, nós temos muito para agradecer o Senhor. Amém, querido? Só o fato de você estar aqui já é um motivo de gratidão. Verdade ou não? Significa que você tem vencido, que Deus tem te sustentado, que Deus tem te amparado, que Deus tem estado presente, que Deus tem nos socorrido, como a gente cantou aqui. Em nome de Jesus. Amém, querido? Eu queria, antes de ler a palavra, ainda, nesse tempo de gratidão, nós temos tido bastante luta aí na área de enfermidade, e eu queria que nós tivéssemos um tempo de intercessão, né? E eu queria, se você está passando por alguma tribulação na sua saúde, ou conhece alguém bem perto de você que está passando por tribulação na sua saúde, eu queria desafiar você a vir aqui no altar junto comigo. Vem aqui na frente, eu quero orar com você, nós como igreja orarmos juntos, né, em nome de Jesus, né? Se você está atravessando uma batalha aí, na sexta-feira a Shirley vai fazer a sua cirurgia, né? Então vem aqui na frente para a gente estar orando. Nossa cirurgia é o complemento daquilo que ela já fez aí no mês de julho, agora estará completando a obra, né? Completando o milagre que nós cremos que já chegou, em nome de Jesus. Então vamos colocar diante do Senhor, pedir que Deus manifeste o seu poder, a sua cura. Se você conhece alguém, que ele venha também, né? A gente tem muitos irmãos
atravessando as suas guerras, né? E nós queremos ser realmente a mão de Deus, a boca de Deus, o braço de Deus, a voz de Deus nesse tempo, em nome de Jesus. Você que está aí no banco, fique em pé, estenda a sua mão aqui para frente, em nome de Jesus. Vamos clamar juntos ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós sabemos em quem nós temos crido, e sabemos que o Senhor é poderoso, ó Deus querido, para fazer infinitamente mais. Por isso, Pai, nós clamamos agora, nós nos unimos agora, ó Deus, numa só voz, num só propósito, ó Deus querido, diante daquele que tudo pode. E nós queremos confessar diante do Senhor, Pai, as nossas dificuldades e as nossas limitações, mas nós confiamos e cremos num Deus de todo poder e um Deus ilimitado. Por isso, Pai querido, põe a tua mão de poder e graça sobre cada vida que está aqui neste altar, ó Deus, cada vida que está sendo apresentada diante do Senhor agora, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, manifestar, Pai, o teu poder e a tua unção, trazendo restauração, realizando milagres, prodígios, sinais e maravilhas, que o Senhor esteja, Pai querido, queimando com o fogo do céu, ó Deus, toda enfermidade, e traga ao coração do teu povo paz, ó Deus querido, segurança, ó Deus querido, certeza da tua presença. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão hospitalizados, ó Deus querido, e não podem estar aqui neste lugar, ó Deus, nós colocamos nas tuas mãos. Colocamos, Pai, e clamamos que o Senhor levante, seque essas vidas, ó Deus, mediante o poder do Teu Espírito, ó Deus querido, agindo de uma forma sobrenatural, também nesses lugares, ó Deus, que são reservados para o tratamento, ó Deus, do povo do Senhor. Abençoa médicos, enfermeiros, atendentes, técnicos, toda a equipe, Pai, que trabalham nas casas de saúde, que o Senhor coloque a Tua mão e manifeste ali também a Tua glória, em nome de Jesus. Nós oramos, consagramos, crendo, ó Deus querido, que o Senhor atende a oração do Teu povo, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos firme, guerreando, clamando, diante daquele que tudo pode. Abra sua Bíblia, querido, lá no Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. Eu queria ler contigo a partir do verso 37 até o 44. João 7, 37 até o 44. Quando você achar, você diz amém. João 7, 37 até o 44. Fonte viva. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles
queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez queremos, ó Deus, consagrar esse tempo nas Tuas mãos. Deus, sem o Senhor, Pai, nós não podemos falar, nem podemos ouvir. Então, Deus querido, unge as nossas vidas agora, a minha vida e a vida do Teu povo que se reúne neste lugar, nesta manhã. Toca o nosso coração, toca a nossa mente, torna sensível, Pai, ó Deus, o nosso coração, para receber do Senhor, ó Deus, e poder responder, Pai, a Tua palavra, conforme o desejo do Teu coração. Pai, nós precisamos, ó Deus, da unção e do poder do Teu Espírito, agindo firmemente em nossas vidas. Deus, eu sei, eu creio, ó Deus, que há muita coisa, ó Deus, que precisa ser sarada, curada, restaurada nas nossas vidas, na vida do Teu povo. Então, Deus, quebra toda resistência que possa existir, ó Deus, na mente, na alma, ó Deus querido, no reino espiritual, no mundo espiritual, e traz, Pai, a cura, ó Deus querido, que nós precisamos, Pai, no poder do nome de Jesus. Amém. Fonte viva. Queridos, o texto que nós lemos agora começa com a informação de que eles estavam no meio de uma grande festa. Se nós olharmos o início do capítulo 7, o texto nos informa que era a festa dos tabernáculos, ou a festa das colheitas, da colheita. E essa festa do tabernáculo, a festa da colheita, tinha um propósito de gratidão, tinha um propósito de consagração dos primeiros frutos, tinha um propósito de também consagrar o futuro, os dias vindouros, que Deus não permitisse que faltasse absolutamente nada, para que as próximas colheitas também fossem abençoadas. E as festas, naquele tempo, como ainda é hoje, festa sempre atrai muita gente, atrai uma multidão, e ali a palavra diz que tinha uma multidão que estava ali com um propósito de gratidão, com um propósito de consagração. E o texto que nós lemos diz que no último dia, o grande dia, talvez o dia mais especial, o dia do encerramento daquela festividade, Jesus se levanta e Jesus faz uma exclamação, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu penso, queridos, que Jesus, circulando no meio do povo, circulando no meio daquela multidão, vai percebendo muitas coisas, muitas necessidades que estavam presentes no coração do povo, e Jesus se levanta e aponta um caminho para que o povo verdadeiramente pudesse ser saciado, pudesse ser suprido naquilo em que estavam apresentando como real necessidade. Há dias atrás eu recebi um recadinho no WhatsApp, aquelas mensagenzinhas curtinhas que a gente recebe no WhatsApp, né, todos nós recebemos, e numa dessas dizia assim: nós precisamos lembrar que os rios têm uma nascente. Os rios têm uma nascente. E Jesus está apontando uma nascente aqui. Ele diz assim: eles correm para uma direção. Eles correm para uma direção. Jesus está apontando uma nascente e apontando uma direção, que era levar o povo para a vontade de Deus. Os rios sempre se renovam, sempre se renovam. As águas dos rios nunca estão paradas. Eles sempre
se renovam. E quando o Espírito de Deus está agindo em nossas vidas, há renovação permanentemente. Os rios, eles crescem, ele nasce pequenininho e conforme ele vai avançando, ele vai crescendo. Ele vai se tornando grande. E eles sempre oferecem alguma coisa para outras pessoas. Os benefícios que o rio oferece saciam as necessidades de muita gente. Eu penso que Jesus está dizendo assim, querido, tudo começa em Jesus, tudo se encerra em Jesus, tudo começa com o reconhecimento da suficiência de Jesus. E pensando nesse texto, eu queria refletir algumas coisas com os irmãos nessa manhã. Primeiro, é o desafio de vir à fonte. Semana passada nós compartilhamos uma palavra aqui no domingo à noite, baseada lá em João 5, depois da cura do paralítico do tanque de Betesda, que estava há 38 anos doente, enfermo. E é uma cura que causa um reboliço no coração de muita gente. E há uma discussão de Jesus com um grupo de pessoas por causa daquela cura. Por causa daquela cura, porque ela aconteceu num sábado, muita gente fica indignada, vai até o paralítico, e o paralítico responde dizendo assim, eles perguntam para o paralítico, quem foi que te ordenou que carregasse a cama no sábado? Ele diz assim, o homem que me curou foi o homem que me deu a palavra para que eu pudesse tomar a cama e carregá-la. Ou seja, ele recebeu uma palavra do Senhor, e mesmo diante de uma oposição, diante de uma luta, diante de uma dificuldade, ele não recuou daquela palavra que ele recebeu. Ele não recuou da direção do Senhor. Ele não recuou da direção que veio, que produziu vida, que produziu cura, que produziu restauração na vida dele. E aí, diante dessa firmeza daquele homem, eles descobrem que quem tinha dado a ordem é Jesus, e aí começam a atacar Jesus. Começam a oprimir Jesus. E lá no verso 40, Jesus diz para eles, vocês não querem vir a mim para ter vida. Jesus não diz que eles não queriam ter vida, Jesus diz assim, vocês não querem vir a mim para ter vida. E muitas vezes, queridos, nós queremos o melhor, nós queremos a vida, nós queremos a abundância de vida, nós queremos os propósitos de Deus se estabelecendo nas nossas vidas, mas nem sempre queremos seguir o caminho que o Senhor oferece para nós. E é interessante que Jesus se levanta nesse meio de festa, no último dia da grande festa, e Jesus se apresenta ali, vinde a mim. Venha a mim, venha ao meu coração, venha buscar a minha direção. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba. No domingo passado, quando falávamos sobre esta palavra, diz que há uma tendência no nosso coração de inverter os processos. E a gente começa a acreditar que as fontes que nós construímos são as fontes que nos saciam. De repente a gente adquiriu um trabalho e a gente começa a colocar toda a nossa esperança e confiança naquele trabalho. A gente adquiriu uma formação e a gente começa a acreditar que aquela formação é a nossa fonte. E a gente começa a confiar nas coisas que nós criamos, nas coisas que nós construímos, e sem perceber, nós deixamos a verdadeira fonte que preenche e realiza o nosso coração. Satisfaz, preenche verdadeiramente as nossas vidas. Jesus diz assim, vinde a mim. Vinde a mim. Se Jesus estava falando com esse povo no meio da festa, se era uma festa das que Deus tinha ordenado para o povo, era um povo que tinha um temor no coração, era um povo que tinha uma religiosidade intensa no coração, que se locomoviam de longas distâncias para estar ali em adoração, e Jesus vem e diz assim,
querido, o que vocês procuram, vocês vão encontrar em mim. O que vocês necessitam, eu tenho para oferecer. O que vocês precisam, vocês só vão encontrar na minha pessoa. Esse é o primeiro grande desafio desse texto. O segundo grande desafio, querido, que nós encontramos aqui, ele diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura. Muito interessante essa afirmação de Jesus. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, o encontro com a verdadeira fonte, nos transforma por completo. O encontro com a verdadeira fonte transforma a nossa vida por completo. Ou seja, quando eu começo a beber da fonte que o Senhor oferece para a minha vida, da verdadeira fonte que é o próprio Senhor Jesus, há uma transformação completa no meu coração. E aí, querido, eu estava pensando, porque quando a gente lê esse texto, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu comecei a tentar imaginar como esse rio se manifesta. Como esses rios que ele coloca aqui se manifestam. E aí, querido, primeira coisa que me veio ao coração é que Deus me oferece a possibilidade de ter a minha vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Quando a minha vida está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, quando a sua vida está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, nós somos esse rio de água viva. O rio começa a fluir a partir de nós. É interessante a gente perceber, querido, a vida é uma luta constante, é uma luta permanente. Desde que a gente nasce, a gente já nasce em luta. A gente já tem que vencer algumas barreiras, né? Você é colocado no mundo, você já leva um tapa para poder chorar, né? Para poder limpar os pulmões. É uma luta que traz um benefício. É verdade ou não? É uma guerra desde o nascimento. É uma batalha permanente. E a gente vai crescendo e a gente vai guerreando, a gente vai batalhando. A gente luta com os pensamentos, a gente luta com os sentimentos, a gente luta com as oposições, a gente luta com as batalhas que se levantam das trevas e muitas vezes que estão ao nosso redor. É uma batalha permanente. E como a gente sobrevive no meio dessa batalha? João 14, Jesus diz assim, que quando ele partisse, é a sequência desses textos todos, Jesus está preparando os seus discípulos para aquilo que ia acontecer logo em seguida, lá na cruz do Calvário. E já no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus diz que quando o Espírito viesse, ele nos ensinaria, e ele nos faria lembrar de tudo o que o Senhor tem ensinado. Ou seja, quando nós colocamos o nosso coração, nós não estamos isentos da batalha, mas nós temos o fluir do Senhor, nós temos a direção do Senhor, nós temos a orientação do Senhor no meio da guerra. Eu não sei como lidar com muitas coisas, mas o Senhor, que deu a vida do seu Filho em favor da minha vida, Ele sabe lidar com todas as batalhas. Ele sabe me conduzir no meio de todas as guerras. Ele sabe me sustentar no meio de todos os conflitos. João 16, Jesus continua dizendo, e no versículo 8, ele diz assim, que quando o Espírito vier, o Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E no versículo 13 desse mesmo capítulo, ele diz assim, ele vos guiará em toda a verdade. Você já tentou convencer um pecador na força do braço, na força do gogó?
tem resultado. Tudo que a gente produz é raiva, revolta. Mas se a gente deixa o Espírito de Deus guiar, o Espírito sabe como convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Gálatas 5, 22 e 23, tão conhecido, ele diz assim: quando o Espírito controlar a sua vida, ele produzirá em vós esta espécie de fruto: amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Agora, querido, pega essas coisas que Deus coloca, e Paulo coloca aqui como fruto do Espírito, e traz para os seus conflitos, traz para as suas guerras. A gente precisa de mansidão de vez em quando? Né? Talvez alguém disse assim, só de vez em quando. A gente precisa de domínio próprio. Coloca esse fruto, querido, na dimensão da vida, da sua luta diária. E você vê aquilo que Deus está te oferecendo para você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando a gente olha esse texto, eu entendo que Jesus está dizendo assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, você terá uma vida guiada pelo Espírito Santo. Amém, querido? Quando eu olho para esse texto, quando ele diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá a possibilidade de viver uma vida com poder para abençoar, com autoridade para abençoar. É fácil abençoar, querido? Aqueles que a gente gosta até é, não é verdade? Mas quando a gente olha a igreja nascendo, Deus fala assim, em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então tereis uma vida abençoadora. Sereis minhas testemunhas. Vocês terão a possibilidade de ter uma vida abençoadora. Porque, queridos, aquilo que eu recebo de Deus é tudo que as pessoas que não conhecem Deus precisam. Então, quando eu estou permitindo que os rios do Senhor fluam sobre a minha vida se torna uma bênção para a vida de muita gente. Se torna uma bênção nas mãos do Senhor. O Espírito será em nós uma fonte de água viva para outros, para que outros sejam abençoados e libertos. A segunda música que a gente cantou aqui no louvor, né, a gente vai cantar de novo daqui a pouco, tá? A segunda, já põe na agenda aí. A gente se torna os pés e mãos do Senhor. A gente se torna a presença viva do Senhor. Ela se manifesta por nosso intermédio. Os rios do Senhor fluem através de nós. Há uns dias atrás, querido, eu estava lendo um trechinho da história de Moody, e ele conta uma passagem da vida dele, no início da caminhada dele com Deus. Testemunho do início da jornada dele de vida com Deus. E ele diz que ele estava numa praça e tinha um pregador simples ministrando na praça, e ele parou para ouvir. E aquele homem que estava pregando na praça, ele diz assim que o mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue nas suas mãos. Esse era o pregador da praça, anunciando a mensagem, dizendo assim: o mundo ainda está para ver
o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue nas suas mãos. Ele estava lá ouvindo, e ele disse, ele com Deus, conversando com Deus, ele disse assim, eu quero ser esse homem. Eu quero ser esse homem. E aí, querido, procura a história de Moody. E você vai ver o quanto Deus usou esse homem para abençoar pessoas. Se você ouvisse essa mesma pregação hoje, querido, você teria coragem de dizer, Deus, eu quero ser esse homem, eu quero ser essa mulher. Amém, querido? Quem poderia dizer assim, eu quero ser esse homem? Levanta a mão, em nome de Jesus. Eu quero ser essa mulher, né, em nome de Jesus. Você não precisa ouvir o pregador da praça, você está ouvindo aqui. É só você responder, né? Dizendo, Deus, eu quero ser. Eu quero ser. Porque o poder, querido, que Deus derramou sobre o início da igreja, ele está presente nas nossas vidas. Nós podemos deixar os rios do Senhor fluir sobre nós, e haverá um manifestado poder de Deus de uma forma abençoadora. Nós seremos testemunhas, nós seremos porta-vozes, nós seremos atalaias. Aquilo que fluirá de nós, com certeza, abençoará pessoas. Abençoará pessoas. Ontem à noite, eu e a Sheila fomos participar de uma cerimônia no curso de enfermagem lá da Unicesumar, onde os alunos que concluíram o 4º ano de enfermagem passam para os alunos do 3º ano de enfermagem a lâmpada, que é o símbolo da enfermagem. Tem toda uma história bonita, né, por trás, né, falando de uma enfermeira, Florence, né, que lá em 1800, no meio da guerra, no meio dos conflitos, ela saía para socorrer os doentes, os enfermos, usando uma lamparina, né? É isso mesmo, é isso mesmo, né? Tem uma enfermeira ali, então deixa eu me certificar, né? E foi uma cerimônia muito bonita, longa, mas muito bonita, né? Porque todo mundo queria falar naquela cerimônia, né? E tinha muitos alunos do 4º ano, 3º ano. Mas eu comecei a pensar naquilo, querido, naquela transmissão, né? E a Julinha, quando estava falando aqui, ela falou, né, que lembrou aqui que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. É como se o Senhor tivesse colocado em nós a responsabilidade de poder transmitir aquilo que nós temos recebido de Deus. Quem crer em mim, como diz a Escritura, uma vida, Deus nos oferece uma vida guiada pelo Espírito, uma vida com poder para abençoar. Uma vida de vitória sobre o pecado. Quem crer em mim, do seu coração fluirá autoridade para ter uma vida de vitória sobre o pecado. Queridos, nós somos excelentes em justificar pecados, ao invés de nos arrependermos deles. Eu já escutei tanta coisa durante esse tempo de ministério. Muitas vezes a pessoa está enrolada, emaranhada no pecado, e a pessoa chega para a gente e diz assim, pastor, mas os tempos são outros. Querido, os tempos são outros, mas o pecado continua matando. Eu já escutei alguém dizendo assim, pastor, as coisas não são bem assim. Eu já escutei gente dizendo assim, pastor, Deus nos ama, e no final vai dar tudo certo. Querido, essas são ideias do inferno. Porque a palavra diz que o salário do pecado é
a morte. Mas quando nós estamos em Cristo, querido, nós recebemos do Senhor autoridade para vencer o pecado. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, é interessante se você puder abrir ali, Tiago 1. Tiago está lá depois de Hebreus 1, versículo 12 até o 15 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Mas quantas vezes, querido, a gente está lidando com o pecado como se não causasse nenhum dano nas nossas vidas. Diga assim comigo: o pecado mata. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim: não se iluda. O salário do pecado é morte. Não se iluda. Muitas vezes os rios não jorram, porque não damos ouvidos ao Senhor e estamos sempre culpando alguém, né? A gente justifica as nossas circunstâncias. Eu nasci assim, eu cresci assim, mas não precisa morrer assim. Às vezes a gente olha para a situação familiar e diz: foi meu pai, foi minha mãe. Querido, Jesus me libertou e Jesus te libertou. Você tem uma nova vida, eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Eu lido sim com as situações, eu lido sim com as consequências lá de trás, mas eu não sou mais escravo delas. Às vezes a gente diz assim: a minha família, a mulher, o homem, o pai, a mãe, o filho, ou o diabo. O diabo vai estar o tempo inteiro tentando me pegar e tentando te pegar. Mas a gente precisa dizer: Deus, sou eu. Sou eu. Sou eu, Senhor. Eu estou com dificuldade de perdoar, eu estou com dificuldade com a maledicência, eu estou com dificuldade com a murmuração, eu estou com dificuldade com qualquer tipo de situação que me afasta do coração de Deus. Porque os rios do Senhor me dão autoridade para vencer o pecado. Você pode dizer amém, querido? Então diga de novo assim: os rios do Senhor que fluem do meu coração me dão autoridade para vencer o pecado. Quando eu leio esse texto, querido, de João, de Jesus falando com João, que ele diz: do coração daquele que crê fluirão rios de água viva. Eu vejo Jesus dizendo assim, que Ele me deu e deu para você uma vida de vitória também sobre o mundo. 1 João 5, de 1 a 5, o versículo 5 termina dizendo assim: esta é a vitória, a nossa fé. Ele diz: quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê no Filho de Deus. Esta é a vitória que temos, a nossa fé em Cristo Jesus. Agora, interessante, queridos, que o mundo sempre foi muito atraente. Há dias atrás, a gente estava conversando com um grupo de pastores e a gente estava falando do tempo presente, das coisas que acontecem no tempo presente. E o que nós precisamos fazer para vencer,
para ajudar a nossa juventude a vencer. E aí, alguém comentou assim, se a gente falar de vigília, eles fogem. Eu falo assim, talvez aí esteja o nosso erro. Se falar de oração, eles estão preocupados com outras coisas. Se falar da palavra, eles não se interessam. Querida, a carne não se interessa por nada de Deus. E aí eu me lembrei que no tempo de John Wesley, 1700 e pouco, a história mostra para nós que os jovens daquele tempo saíam de suas casas às 22 horas e passavam as noites bebendo nos bares, passavam a noite fora da presença e fora da casa do Senhor. Então a perversão sempre esteve presente na humanidade, a perversão sempre esteve presente no coração do homem, desde que o pecado entrou. Não é coisa do nosso tempo presente. E o que trouxe aquele povo do tempo de Wesley de volta para Deus foi quando o poder do Espírito Santo entrou no coração daquele homem e Deus começou a usar aquele homem de uma forma poderosa para que o povo pudesse voltar para Deus, voltar para a presença do Senhor. Queridos, é na presença do Senhor que nós temos vitória. O mundo sempre será encantador e ele sempre estará seduzindo. 1 Timóteo 4,10, o apóstolo Paulo dá o testemunho de um discípulo seu, braço direito, homem companheiro de obra, e ele diz assim, que Demas, companheiro, ele diz, manda outro para cá, porque Demas, meu companheiro, meu guerreiro aqui, abandonou por causa dos encantos do mundo, se encantou com o mundo. Mateus 13, quando Jesus está contando a parábola do semeador, no versículo 15, ele fala de sementes que caíram entre os espinhos. E aí ele começa a explicar e ele diz assim que a pessoa recebe a semente com alegria, mas os encantos do mundo, a fascinação com o mundo e os encantos com a riqueza sufocam a semente. Nós sempre estaremos lidando com essas situações, com essas dificuldades, com essas crises. Você vai encontrar ela em todas as épocas, de maneira diferente, exposta de maneira distinta, mas a vitória sempre esteve quando o povo se posicionou em Deus. Nós temos vitória sobre o mundo. Uma vida de vitória sobre o mundo nos é oferecida. Lucas 10:19, Jesus diz assim, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. 1 Pedro 5:8 e 9, ele diz, o diabo está ao derredor, rugindo como leão, tentando tragar quem ele possa. Ele diz, sede sóbrios e vigilantes, resisti-lhes firmes na fé. Nós precisamos entender que aquilo que o Senhor nos oferece, os seus rios, se manifestam através de uma vida vitoriosa sobre o mundo, sobre o inimigo, sobre o pecado. Em nome de Jesus. Há um rio de água viva fluindo em nome de Jesus. E a última coisa, querido, que eu queria... O pessoal do louvor pode vir para cá já, para a gente cantar aquela música de novo. A última coisa que eu queria que você prestasse atenção é vigilância. A gente precisa manter o foco. Jesus ministra nessa festa. O verso 39 em diante diz assim, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Hoje o Espírito já foi dado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam,
este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Olha que coisa interessante. O povo está ouvindo a palavra, o povo está impactado com aquilo que Jesus está ensinando, com aquilo que Jesus está ministrando. O povo está chocado em ver aquilo que Deus manifestou através da vida do Filho. Alguns olhavam para Jesus dizendo: ele verdadeiramente é o profeta. Outros diziam: ele é verdadeiramente o Messias. Mas a partir dessas revelações de que ele era o profeta, de que ele era o Messias, surge uma pergunta sutil das trevas. E aí a pergunta é: porventura o Cristo virá da Galiléia? Pronto, acabou com a festa. Porque aí a gente quer encontrar razões, explicações. E a palavra diz que, e aí eles começam, cada um defender o seu ponto de vista, e o texto termina dizendo que houve uma grande dissensão entre eles. Você já viu que muita coisa boa às vezes termina em guerra? A gente pensa diferente sobre vários aspectos, a gente tem entendimento diferente sobre várias coisas, mas a palavra diz que aquela divergênciazinha ali, Jesus estava ali, era simples eles irem até Jesus, falar: mestre, a gente está com uma dúvida aqui, a gente está com um pensamento aqui, o senhor pode esclarecer para nós? Pode tirar essa dúvida do nosso coração? Mas querida, a coisa foi crescendo, 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 de uma maneira tão profunda, que os pensamentos mais malignos e destruidores ganhou o coração deles. O texto diz assim, que alguns deles queriam prendê-los, outros queriam matá-lo. Amados, a gente precisa ter o coração focado em Deus e na direção que Deus dá. Há um rio de água viva fluindo no nosso coração, mas muitas coisas, querido, pequenas, entram no coração da gente e tiram a gente do foco. Causa confusão, causa divisão, causa separação, e aí você vai olhar, a razão delas não existe. Mas a gente cai nas garras do inimigo por coisas pequenas demais. Jesus esclarece todas as dúvidas que eu e você temos. Os rios dele, que fluem através do seu Espírito, eles nos mantêm na rota, eles nos mantêm no foco, ele nos mantém na direção do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Agora, querido, essas coisinhas que esse povo abriu a brecha aqui. É interessante que aqui não diz que eram os fariseus. É muito relevante para nós, querido.
essas coisinhas, elas não só nos tiram da presença do Senhor, elas nos impedem de ser o que Deus quer que a gente seja. Quanto dom parado, quanto talento enterrado, quantas coisas que Deus poderia realizar, mas a perguntinha entrou lá: porventura Cristo virá da Galileia? E foi o suficiente para que aquelas vidas fossem paralisadas. Eu não sei, eu não conheço teu coração, querido. Eu conheço mais ou menos o meu, porque a gente nem se conhece direito. E a Bíblia diz que o coração do homem, ele é terrivelmente enganoso e corrupto. E a própria palavra, Jeremias 17:9, diz assim: quem o conhecerá? Deus fala assim: eu conheço e eu esquadrinho. Você já fez coisas que nem você acreditaria que você faria? Reações que você teve, que você mesmo se surpreendeu com elas? Mas não são esses os problemas são aquelas que nos paralisam, aquelas que travam a nossa vida, que nos isolam. Jesus, no meio da festa, se levanta e diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão